A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve galera! Estamos começando mais um Vibecast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Euri Benevento. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com o Rafael Luiz. Pra quem acompanha aqui a Vibe Mundial, já conhece ele. Ele é advogado e especialista em LGBT. Oi, Rafael. Olá, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês. Estou honrado pelo convite. Boa. Vamos começar então explicando pra galera, né? Porque, querendo ou não, ainda é um assunto meio desconhecido, o que é Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Gostei da Bruna que ela já vai direto ao ponto. Né? O que é vamos isso lá. aí, cara? Explica isso daí. Bom, gente, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela surgiu, pra gente até contextualizar aqui, né, gente? Ela surgiu em 2018. Tá? É uma lei que ela já vinha aí tendo seus ensaios, o Brasil assistindo o resto do mundo com suas leis aí, a Europa criou o GDPR, que é o regulamento de proteção de dados da União Europeia, e nós que somos profissionais dessa área, a gente ficava perguntando, né? Poxa, quando teremos uma lei de proteção de dados? Uma lei que vá garantir que as empresas, esses lugares, que eles cuidem melhor dos dados pessoais. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada em 2018, entrou em vigor em 2020, parcialmente. Como assim parcialmente? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê sanções administrativas. E essas sanções administrativas, elas só passaram a valer a partir de agosto de 2021. Então, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma lei que visa proteger dados pessoais. Dados pessoais. Então, gente, essa lei, ela é uma lei multidisciplinar. Como assim multidisciplinar, Rafael? É uma lei que ela não é apenas para um profissional do direito, um advogado que quer trabalhar com essa lei. Não é apenas um advogado que pode trabalhar com essa lei. Um profissional de tecnologia, ele pode também trabalhar com essa lei, porque ela prevê nuances de proteção de dados através da tecnologia. Então tem os seus artigos, é uma lei federal, a Lei 13.709 de 2018, só que ela tem os seus nuances de proteção de dados para garantir isso por meio de segurança cibernética. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa proteger os dados pessoais. Boa. Muito bom. E a gente percebe, né, que existe também uma evolução, por exemplo, nesses sites de compras, né? E assim, eu lembro quando eu comecei a trabalhar numa editora e tinha como comprar online, fazer assinatura online, e assim, os dados ficavam todos lá, até dados de cartão de crédito e tal. Aí depois começaram a arrumar essa questão de que os sites não podiam armazenar números de cartão de crédito, código de segurança, essas coisas. Então assim, você acha que com essa questão da lei também veio junto pedindo para que essas empresas organizassem esse sentido de proteger melhor os dados, que nem, por exemplo, quando vaza, assim, vazou uma vez do Google até, né? Vazou um monte de senha de Gmail. Você acha que essa lei também ela pode ajudar as próprias empresas a colocar melhor essa questão de segurança, de proteger os dados das pessoas que usam, pessoa física também? Sim, sem sombra de dúvidas, Yuri, porque eu fico muito contente de estar presenciando essa chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela democratizou esse acesso a pessoa até fazer esse questionamento que você está me fazendo aqui agora. Entendi. Então, eu estou colocando esses dados nessa empresa, mas qual que é o cuidado que essa empresa tem com os meus dados? Quem me garante que essa empresa não vai compartilhar esse banco de dados com outras para ganhar ganhar um dinheiro com esse banco de dados? Então, o ponto que é importante a gente sempre ressaltar é que o dado pessoal é o novo petróleo. Então, quando você tem essas empresas que têm esses e-commerces, que fazem todo o armazenamento de cartão de crédito, nomes, tudo isso, essas empresas com certeza são as primeiras que devem se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma coisa que todos aí podem observar é aquela tarjeta de aviso de cookies. Né? Isso não existia antes. Quando você entrava, você navegava e pronto. Hoje já,
utilizamos cookies. Por que que eles passaram a fazer isso? Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela então obriga que a pessoa, que o site informe que ele tem cookies. Não. Ela obriga que você preze pelo princípio da transparência. O que é o princípio da transparência? Olha, o meu site, ele tem cookies, ele vai rastrear todo o seu comportamento aqui. Então, vamos imaginar que a Bruna acessou esse site e ela pesquisou uma bolsa. Sabe como é que a mulher compra bolsa uma semana assim, a outra também, né? De repente, a Bruna observa que aquela bolsa começou a persegui-la. Opa, peraí, a Bruna nem comprou, mas todo site que ela visita aparece aquela bolsa. Aí ela, no horário do almoço aqui na vibe com o Euri, né? O Euri falando ali do Palmeiras, como o Palmeiras tá péssimo, que o time é péssimo, que o time é... já puxou. E aí ele fala assim... Não, Andrezão. E aí ele fala, aí a Bruna fala assim, Euri, cara, é a coisa do destino. Onde eu vou, eu vejo aquela bolsa, eu tenho que comprar. Não é que é coisa do destino, é que cookies são arquivos, pequenos arquivos que são baixados pro seu computador e eles ficam. Então, ele é como se fosse uma memória que aquele site tem sobre você agora, sobre o seu computador, e toda vez que você acessar, aquilo vai aparecer para você. Então, você fala, pera, mas como é que esse cara sabe? Porque existem cookies que coletam dados. Não é que isso é ruim ou bom. O importante é que você tenha consciência de que isso está sendo coletado. Tá? Então, com certeza, Yuri, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela atinge diretamente essas empresas e não para por aí. Lá dentro eles precisam ter mais cuidados. Se ele vai compartilhar esses dados com outra empresa, ele tem que conscientizar você. Ele tem que te informar, olha, a partir do momento que você entrou aqui, eu vou compartilhar esses dados com outros parceiros. Entendeu? Então, com certeza, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela atinge diretamente essas empresas. Sobre esses cookies que a gente está conversando, quando a gente entra num site, sempre tem a opção aceitar, rejeitar. A gente basicamente aceita porque a gente tem preguiça de ler mesmo e já vai aceitando tudo. Mas o que acontece se eu rejeitar? Eu consigo navegar pelo site normalmente? Sim, você consegue. O que você não vai conseguir rejeitar, porque assim, existem diversos tipos de cookies. Existem os cookies necessários. Esses cookies necessários você não vai conseguir desabilitar, porque senão você não vai conseguir navegar no site. Entendi. Entendeu? Ele não vai te proporcionar uma experiência que você precisa ter ao navegar. Então ele vai ficar lento, ele não vai aparecer algumas imagens necessárias. Então esses não é possível desabilitar. Entretanto, os outros são cookies alternativos. Então, gente, é interessante que vocês façam tenha essa experiência. A hora que aparecer a tarjeta, não clique em aceito. Clique lá um site que está bem adequado, ele vai ter lá verificar opções. Você clica em verificar opções, você vai ver a quantidade de cookies que está lá. E você pode habilitar ou desabilitar. Então vai ter lá cookies de marketing. Às vezes você quer receber, você quer estar por dentro daquelas promoções. Sim. Então, como eu disse, não é ruim e nem é bom. É a sua escolha. Mas você, como usuário, como titular de dados, você precisa ter a ciência de que estão coletando aqueles cookies sobre você. Certo. A gente percebe também que tem hoje, por exemplo, assim, uma conversa no WhatsApp. Aí você manda uma mensagem que você quer comprar tal coisa, que nem você falou da questão da bolsa. Às vezes você fala sobre um assunto e às vezes não só quando você digita, mas quando você conversa com alguém sobre determinada coisa. Eu queria comprar uma caixa de ferramentas hoje. Aí chega pra mim no Facebook ou no Instagram um anúncio assim. Existe um controle sobre isso? Tipo assim, porque tem hora que parece que tá desenfreado esse tipo de coisa. Porque assim, parece que até as nossas conversas faladas, que a gente tá falando aqui, algum desses aplicativos captura a nossa conversa e começa a mandar pra gente esses anúncios. Tem um controle sobre isso? Existe um processo para que haja um controle maior, para que a galera dê uma segurada? Então, Yuri, com o advento e a evolução do IoT, da internet das coisas, né, nós temos aí equipamentos totalmente conectados. O meu smartwatch está conectado com o meu celular, com a minha rede sem fio. Agora eu tenho a Alexa, agora eu tenho inteligência artificial a torta direita. E esses caras, dependendo, eles têm sim microfones que captam a sua voz.
Isso é fato, gente. Não é ilusão que você fala, Que pô, peraí. loucura, né, Dani? Né? Não é possível. Eu acabei de falar, olha só o que veio para mim. Gente, eles estão nos ouvindo o tempo todo, independentemente do sistema operacional, Android, iOS. Entendi. Não importa. Eles estão nos ouvindo. E isso é fato. O ponto é que a voz é um dado pessoal comum, não é um dado pessoal sensível, tá? Então, existe diferença. Então, o que é um dado pessoal comum? Só para esclarecer também que tem gente que fala, estão coletando dados pessoais sensíveis a meu respeito. Não é. Dado pessoal comum, nome, CPF, RG, número de telefone, endereço, placa do carro, endereço IP do computador e, como a gente chama no direito, é um rol exemplificativo, ou seja, é um leque de possibilidades dado pessoal. A voz é um dado pessoal comum. O dado pessoal sensível já é um rol taxativo que está conceituado no artigo 5º, inciso 2º da LGPD. Então é o quê? Informações do seu DNA, né? Crenças religiosas. Algum tipo de doença também entra? Dados sobre sua saúde. Por isso, clínicas, hospitais, você que tem clínica, que se preocupe porque você coleta dados sensíveis, tá? Então, Eury, esse ponto, essas empresas precisam se preocupar porque agora vocês já me conhecem, quem não conhecia, conhece o Eury, conhece a Bruna. Se eu ouvir a voz do Eury ou da Bruna, nem preciso vê-los. Eu já sei que são eles. Opa, peraí, esse daqui é o Eury, é a Bruna. Então, ali eu já sei que essa voz é sua. E é um dado pessoal comum que sim deve ser tido aí como cuidado. E aí realmente é algo que tem muita coisa que a gente não sabe, tá? Muita coisa que não é divulgada, que a gente não sabe, principalmente nos meios convencionais. Mas há sim um banco de dados de voz, né? E aí, né? Como é que está esse banco de dados que vocês estão cuidando? Como é que isso está? Onde que isso fica? Em que país armazenado, fica? Né? Você pega umas big techs como Microsoft e Google, você não sabe que servidor, que data center estão seus dados. Os caras, a Microsoft é mais transparente com isso, mas o Google é até difícil saber. Bom, falando sobre cadastros, a gente tem o costume, né? Todo lugar que a gente vai, a gente quer acessar alguma coisa. Outro dia, a gente já tinha combinado essa entrevista e aí eu fiquei prestando atenção, assim, no dia a dia. E aí eu fui num fast food e aí no autoatendimento eles colocam deseja informar CPF, deseja não informar. Isso tem alguma coisa a ver? Tem algum perigo eu colocar ali o meu dado? Como é que funciona? Bom, vamos lá. Vocês sabem que tem uns amigos que brincam comigo que eu não posso entrar em farmácias mais, né? Porque eu fiz uma live falando do uso de CPF por farmácias. Ah, né? verdade, também. Então, meu colega fala que eu tenho que entrar com uma touca ninja para ninguém me reconhecer quando eu for numa farmácia. Eu vou conectar esse tema com o seu que tá conectado, tá, Bruna? O que importa? O que realmente importa? Você deve ter acesso a um termo de consentimento. Tá? Esse termo de consentimento, muito conectado à LGPD, existe por conta da LGPD. Ele precisa informar o que vai ser feito com o seu CPF, com os seus dados. No momento que eu fornecer esses dados aqui, para onde vocês estão enviando? Com quem vocês estão compartilhando? Quais medidas vocês utilizam para proteger esse banco de dados? Quando eu trouxe à baila a questão do uso do CPF por farmácias, foi justamente para entender o que eles fazem com esses dados, porque não tem um termo de consentimento. Você chega num caixa, simplesmente fala o seu CPF, não perguntam mais. Qual que é seu CPF? Fala, não quero informar. Você é obrigado, então, praticamente. Né? Pô, era R$20 o remédio, virou 35, porque você não vai dar o CPF. Opa, peraí. Então, se eu te der meu CPF, eu tenho desconto? Tem. Então, eu tô te vendendo o meu dado. Eu tô te vendendo o meu dado. Peraí, por que eu tenho desconto? É isso que é importante conscientizar o pessoal. Por que você tem desconto quando você dá um CPF? Você já parou pra pensar? Nossa, gente, só dei meu CPF. E ganhei. Olha, nossa. Felizão, né? Que maravilha. Mas e aí, por quê? Esse dado ele é compartilhado com alguém? Então o que eu trouxe à baila foi que, imagine só uma empresa privada que tem uma parceria com essa farmácia. E essa farmácia, ela passa essas informações para essa empresa. E essa empresa, porventura, não queira contratar mulheres que pretendem engravidar.
e de repente ela tem acesso a algumas informações de que determinada pessoa está comprando remédios para estimular essa gravidez. E essa empresa, numa determinada entrevista, um processo seletivo, ela puxou isso e de repente teve acesso àquela informação. Olha só o risco. Gente, e parece coisa de ficção científica? Não é. Isso acontece. Houve investigação nos Estados Unidos e aqui, né? Então, a questão de fornecer o dado, ela tem que vir acompanhada por um termo de consentimento. Não deve ser às cegas. Por quê que... E tem um detalhe também. Quando você fornece o seu dado, você está fornecendo por uma hipótese de tratamento, sem querer ser muito técnico, nem juridiquês aqui, gente, mas é do consentimento. E o consentimento você pode revogar a qualquer tempo. Então, o que é importante é que o que você está fazendo com o meu CPF. Por que que você quer o meu CPF? Inclusive, existe uma lei estadual, aqui em São Paulo, que proíbe essa prática de dar CPF para obter desconto. Nossa. Existe uma lei estadual, desculpe, eu não vou me lembrar disso. o número aqui dela, mas existe uma lei estadual e você vê que não é respeitado. Porque hoje toda farmácia que você vai, realmente, você, antes de qualquer coisa, você tem que falar o CPF, senão não tem nem conversa. Não tem nem conversa. Então, assim, eu não vou dar o CPF, não é que não dê, mas, poxa, o que vocês estão fazendo? Teve uma investigação do Ministério Público de Brasília questionando algumas farmácias sobre isso. Então, a questão do CPF, Bruna, dá ou não, é mesmo você ter aí o princípio da transparência empregado nesse momento, né? Olha, tá aqui o seu termo de consentimento, você está fornecendo dado para isso, vou passar. A gente nunca nem assina nada, né? Eles só pedem, você cadastra. Exatamente. Até aproveitando essa informação, a gente, também a Bruna falou essa questão de cadastro, quando você vai em algum shopping, em alguma loja, e tem o Wi-Fi da loja, geralmente tem uns que você precisa colocar lá o seu nome, seu e-mail, fazer um cadastro para você poder usar o Wi-Fi de lá. Às vezes até o CEP, né? Sim, pede o endereço, e aí, quando a pessoa faz isso, ela faz esse cadastro para poder usar o Wi-Fi de um lugar. E aí eu já ouvi dizer assim, não sei se isso é verdade, mas que não é bom você abrir aplicativo de banco quando você está usando esse Wi-Fi, essas coisas, tipo, tem alguma coisa a ver mesmo? Eles conseguem ver o que você está acessando no seu aparelho também? Então, Yuri, vamos lá. Eu fiz um programa, até vou fazer o convite aqui para quem quiser, entre lá no canal do YouTube Direito e Tecnologia. Eu fiz um programa inteirinho aqui na própria Vibe, falando sobre o uso de rede sem fio pública, né? Vamos colocar o link. E o seu programa é quando? Né? Meu programa acontece todas as quintas-feiras, 10h30 da manhã. Boa, tô convidado, galera. Mas a gente vai colocar o link na descrição, né, Bruna? Com esse episódio explicando. Show de bola, gente. Então, aí lá vocês vão entender um pouco melhor, mas o ponto quando você está conectado numa rede, entenda que você compartilha informações, tráfego de dados com outros dispositivos que estão também conectados naquela rede. Não, mas espera, como assim? Não estou compartilhando nada com ninguém, estou navegando aqui. Sim, mas esses dispositivos se comunicam. Por exemplo, eu estou olhando aqui para o computador que tem nesse estúdio aqui. Esse computador, se eu quiser conectar ele com uma impressora, lá na administração, eu conecto e vou mandar imprimir daqui e vai sair lá. Então, esses dispositivos, eles se conversam. Quando você está numa rede sem fio pública, você não tem muito controle de com quem você está compartilhando ou com quem a quantidade de dispositivos que você está se conectando. E numa rede, na rede assim, na internet, você deixa rastro quando você entra e quando você sai. Então, o seu dado, imagina que ele começa a trafegar. Existem programas que eu consigo enxergar esse tráfego de dados. E tem programa que ele me apresenta a texto plano. Então, vamos imaginar que você entrou no banco, digitou sua agência, conta e tudo. Eu consigo ver através de um programa que a gente chama de sniffer. Então, eu aplico um sniffer como um Wireshark da vida, e eu consigo enxergar até as suas credenciais das suas redes sociais e tudo isso. Então, o risco de você se conectar numa rede sem fio é essa. E o outro ponto é que tem especialistas em cybercrimes que adoram esse tipo de coisa. Eu não sou cybercriminoso, tá, gente? Só por pesquisa, é brincadeira. Nunca fiz isso. Mas assim, se o cara ele se conectar numa rede sem fio e quiser intermediar a sua comunicação, ele faz isso.
ele consegue Vai Ser interceptar. bem mais... Então, isso é um cuidado que você deve ter. Agora, poxa, o cara não tem para onde correr, ele tá na rua, ele é um executivo que está sempre viajando, ele precisa se conectar em rede sem fio de aeroportos. O que ele precisa fazer? Se conectar a um túnel VPN. Isso eu falo no programa. O que o túnel VPN vai fazer com você? Ele vai embaralhar os seus dados, ele vai criptografar os seus dados. Quem invadir, quem atravessar na sua comunicação, que a gente chama de man in the middle, no momento que ele entrar, ele não vai entender nada, porque vai estar tudo embaralhado. Isso é fácil de fazer no celular? Você tem aí aplicativos que façam isso. O que eu recomendo é utilizem apps de antivírus conhecidos. Tá? Antivírus conhecidos, pesquisem sobre e baixem. Mas não vá se conectando a qualquer túnel VPN também. Aconteceu uma coisa, na época que proibiram o WhatsApp aqui. No Brasil, No né? Brasil, lembra Lembro que o disso. STF, teve uma decisão do STF também, total imaturidade, enfim, né? Do Poder Judiciário, que proibiu aí o uso do WhatsApp. O que a galera tava fazendo? Se conectando num túnel VPN na Rússia para usar Pra poder usar o WhatsApp. Tipo, você burlava o sistema Você pra burlava, poder você usar o saía WhatsApp. do Brasil e fechava túnel, porque a VPN você fecha um túnel, uma comunicação fechada com outro país. Mas você sabe qual que é o servidor que está te oferecendo isso lá? E se ele também está monitorando você? Então, tome cuidado, por isso que eu peço para se atentarem a utilizar apps de antivírus conhecidos. Tá? Kaspersky, Trend Micro, esses aí. E aí sim, você se conectou, você está criptografado. Entretanto, quando você fornece os dados para uma rede sem fio, nesse momento do cadastro, ele também tem que ter um termo de consentimento para você entender. E você pode depois procurar o DPO, responsável pela Lei Geral de Proteção de Dados, nesse shopping, e pedir para ele, olha, eu utilizei aquela vez, mas eu gostaria que você revogasse. Eu estou revogando, na verdade, o meu consentimento, quero que você delete meus dados que estão aí. Bom, E aqui, ó, a gente falou sobre a rádio também, né? O seu programa na rádio, como que você chegou até a Vibe Mundial? Né? Como foi a história? Como que você chegou até aqui? Bom, então, Euri, a minha mãe, ela é fã da Rádio Vibe Mundial há muitos anos. Acho que minha mãe escuta desde 1993, cara. Caramba, que Caramba. legal. Não Não Como que que é eu o era nome dela? nascido nessa época, viu, Euri? Em 93 eu tinha 4 anos. Como que é o nome da sua mãe? Manda um Minha abraço mãe é pra a ela. Rita Maria. Um abraço pra Beijão, dona Rita. barato. Minha mãe é show de bola. Aí, ó. 93 é o começo. O André é Chegou o o nosso começo. operador aqui também. Que... O André tá falando que Tava minha mãe aí pegou o desde o- começo da rádio. E foi bem isso mesmo. Minha mãe começou a ouvir nessa época, eu era criança ainda, mas eu praticamente cresci ouvindo. E assim, quando eu estava fazendo um MBA em Segurança da Informação, lá em 2014, a Rádio Vibe Mundial me ajudou de diversas formas. Desde educação financeira, lá com o Moreta, né? Até muita coisa que o Marcelo Cotrim trouxe aqui. E eu sempre gostei disso. E uma vez eu estava ouvindo a rádio e me veio assim, falou, poxa vida, já pensou se eu tivesse um programa lá na Vibe Mundial para falar de segurança da informação, tecnologia? Só que na época eu não era advogado ainda. Sim. Então, assim, eu já ouvia a rádio há um bom tempo, mas isso me veio em 2014, gente, sem brincadeira. Caramba. Me veio essa, falar, poxa, mas aí, depois com o passar do tempo, fui lá, estudei direito e tal, e eu coloquei na minha cabeça como meta. Falei, a hora que eu terminar a faculdade de Direito, tiver minha carteirinha da ordem, eu vou pra Vibe Mundial falar sobre direito e tecnologia. Tomara que me aceitem, né? Tem isso também, que é uma rádio esotérica. Então né? a gente fica com esse questionamento, né? De pensar, por causa até porque é um tema. assunto muito importante, mas é Sim. diferente, né? É diferente. completamente. Numa rádio que, né, tem muita gente boa, mas falando de outros temas, Sim, né? sim. Mas a ideia, gente, aqui é... Por exemplo, nós fizemos um programa recentemente falando da democratização da segurança da informação. Eu trouxe até um CEO de uma empresa de cibersegurança, o Marcos Calmon, porque a minha ideia aqui, a minha missão é democratizar a segurança para qualquer pessoa. É conscientizar essa pessoa de que ela tem um dispositivo na mão que tem um poder computacional maior do que a NASA tinha quando mandou o homem para a Lua. E a ideia aqui que eu trago é que você pode, sim, se proteger sem ter conhecimento técnico. Inclusive, eu criei um curso
para ensinar essas pessoas como se proteger. A senhora de 65 anos fez o curso lá e adorou. E esse curso tem como fazer? Tá em aberto? Ou de vez em quando que você abre turma? Como que é? Não, o curso ele está gravado, né? Ele está lá todo online para quem quiser acessar, ele está lá disponível. Geralmente eu mando aqui um cupom de desconto, né? Então, inclusive quem estiver ouvindo Olha aqui, só, aí galera. vai ter um cupom de desconto, pode procurar o podcast aqui. Pode mandar no inbox da rádio também, rádio. Vibe Mundial. Legal, então pode mandar e também pode mandar um direct para mim pelo meu Instagram, pelo Rafael.luizcosta, Luiz com Z, Rafael.luizcosta. Eu vou dar 60% de desconto. Ó, que legal, aí sim. Aí Cupom sim. de 60%. Galera, gente, o curso já é barato. Uhum. Né? Já é barato. Com 60% de desconto, gente, só não faz quem não quer. Bacana. E tem as canequinhas também, né? Cada programa você com uma caneca diferente. Qual que é a... Cada programa. Essa aqui é do A caneca da Coringa. vez. Coringa. Essa é do Boa. Coringa e é minha mãe quem faz as canecas. Ó, legal. Eu já vi que você veio com uma do Homem-Aranha, uma do E- PlayStation. Cada isso, programa é uma, né? Cada programa eu trago alguma coisa. Na última vez eu tava com a caneca do Lakers, né? Do LeBron James. Olha né? só. Todo personalizado. Então, né? tem que ter um hobby aí. Eu tenho hobby por canecas. Muito bom. Rafael, só pra fechar, a gente tá aqui falando de como se proteger, né? Ultimamente eu tenho visto muitos comerciais até de bancos falando pra não passar senha, pra, né, ter aquele cuidado maior. Então, como é que a gente se protege no dia a dia? Seja agora também a maioria dos cartões de crédito tá aí com aproximação. Como é que a gente se protege no dia a dia mesmo? Bom, existe primeiro, por isso que a conscientização disso é tão importante, Bruna. Porque existe um termo chamado engenharia social, né? Esse termo engenharia social, ele é assim, cara, você não acredita quando você cai num golpe, Uhum. né? O que é engenharia social? Engenharia social, o cybercriminoso ou criminoso, ele não se utiliza de tecnologia alguma. Ele entra em contato com você, isso acontece muito com aposentados, que é uma grande covardia, mas acontece bastante com aposentados. O cybercriminoso, ele entra em contato e liga para você e fala: oi, tudo bem? Eu sou fulano, sou aqui gerente do banco tal, e eu percebi que olha só, o seu cartão ele é antigo, senhora. Você precisa atualizar urgente. Eu estou enviando o motoboy agora, deixe senha, agência e conta no cartão, entregue para esse motoboy, que ele vai atualizar, vai trazer um cartão novinho, tá bom? Por favor, faça isso. E as pessoas fazem. Eu tô falando senhora, Ouvindo, mas não é assim, exclusivo. parece Né? incrível. É aquelas coisas incrível, que mas os acontecem. caras são tão convincentes e estão tão especializados que tem música, tem gravação. Você fala, é o banco. Bem É o banco. elaborado, É o né? banco. Infelizmente. Então, esse assim é o mais que eu entendo o mais perigoso, porque você vai fazer de uma maneira que aquela pessoa ela vai cair, ela vai acreditar. Uhum. É de um modo que você fala, uau, né? Eu não sabia, não fazia ideia. Então, como não cair nesses golpes? Se conscientizando, ouvindo o programa Direito e Tecnologia Aí. às É uma boa quintas-feiras, dica. se inscrevendo no canal Direito e Tecnologia, mas também fique esperto. Se acontecer algo assim, poxa, o banco me ligou, liga para o seu gerente. Liga para o seu gerente, pergunta se realmente está acontecendo alguma coisa. O banco jamais vai enviar motoboy, jamais vai solicitar a sua senha. Nunca, em momento algum. E, gente, os ataques hoje, os golpes hoje, é com o intuito de obter um ganho financeiro. E é sempre com muita pressa, né? Tá enviando tem agora, rápido, passa né? agora. Não dá tempo de você pensar, né? Sempre com muita pressa. Então, cuidado, não... Mantenha cartão, calma. pagamento por aproximação, depende de como você se movimenta pela cidade, né? Infelizmente tem pessoas aí que ficam com uma maquininha impressionante, né? Uhum. Não sei se acontece só aqui no Brasil, mas o Brasil é demais, né? Os O cara caras tá são- com a maquininha próximo de Eles criam. você, digita e aproxima Aproxima. da sua carteira. Tem até uma carteira que bloqueia isso, né? Eu vi isso mesmo. Se você anda muito de metrô, ônibus, eu recomendo que você desative a opção de pagamento por aproximação. Ou que você tenha essa carteira blindada que não permite a passagem do sinal. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, ainda antes que eu me esqueça, dos cuidados da rede sem fio. Quando você não estiver utilizando sua rede sem fio ou seu Bluetooth, desabilite. Quando você Importante. estiver na rua. Por exemplo, aqui nós estamos na Avenida Paulista. Cara,
O seu dispositivo ele vai buscar inúmeras redes sem fio. E existe um dispositivo chamado Pineapple, abacaxi. Ele simula as redes sem fios conhecidas do seu dispositivo. Caramba. E de repente você está no restaurante aqui. Casa. Você está num restaurante aqui na Paulista e fala: olha, Bruno, eu comprei um dispositivo em casa, o bicho é bom. Porque eu tô aqui na Paulista, Wi-Fi da minha casa. Na Wi-Fi da minha. Na verdade, você não está. Esse dispositivo emulou e você se conectou nele, ele funciona como um roteador, ele te fornece a internet e aí ele intercepta o seu. Lembra que eu falei que você fica. Então ele vai começar a ler seus dados, ele grava tudo isso. O cybercriminoso chega em casa, ele espeta isso e baixa isso para um banco de dados e começa a trabalhar. Então desabilitem aí rede sem fio e Bluetooth se você não estiver usando. E fique sempre atento qual rede sem fio o seu smartphone está conectado. Cara, uma coisa que eu falo pra minha mãe também, que às vezes acontece esse negócio de banco ligar, né? Sim. Eu falo, mãe, quando for assim, liga pra mim. Ou então, tipo assim, essas pessoas mais velhas que às vezes não manjam muito de mexer em aplicativo, às vezes ligar pra alguém mais jovem da família, pro filho, pro neto, de repente, pra falar, estão me ligando e estão me pedindo, o que eu faço? Então, não passar nenhum dado diretamente, falar, beleza, deixa eu só verificar aqui e ligar pra algum parente próximo para pedir uma orientação, né? Que às vezes tem muita coisa que a gente faz no celular que para nós é fácil, mas a galera mais velha às vezes não manja, né? E às vezes é coisa simples, né? Um tiquezinho que você dá, uma coisa que você digita, né? Então, de repente, se ligar para alguém mais jovem também da família, pode às ser vezes uma ajuda, o né? neto, o seu neto com 5 anos essa molecada já tem mais joga no celular, né? Então, e o importante também, Yuri, é que você tenha software antivírus no smartphone e no computador. Então, o software antivírus do smartphone, ele ainda está em sua infância, mas já é uma proteção. Já existe. Já existe. Então, não fiquem sem antivírus. Se você estiver sem antivírus, é só uma questão de tempo para para sua máquina estar contaminada, se é que já não está. Tá? Assim, é impossível que você navegando sem um software antivírus não tenha nenhuma praga virtual impregnada no seu dispositivo. Beleza. Prestar atenção, hein, galera. Posso fazer só mais uma? Prometo. Por favor. A gente vê essas apostas, esses sites de apostas agora, tudo é bet. Eu não vou falar os nomes porque tem um monte, mas tem não sei o que lá .bet, bet.net, um monte de coisa. Assim, não tem uma regulamentação para isso? Ou então já estão encaminhando para que regulamentem isso? Porque, cara, de 5 minutos é um bet diferente e todos esses envolve dinheiro e dados, né? Tipo, será que existe uma regulamentação para isso? Olha, Yuri, assim, eu trabalhei um tempo num escritório de legalização de promoção comercial, né? E por que eu estou falando disso? O que é a legalização de promoção comercial? Sabe quando você vai no shopping, tem lá sorteando carros, se você ganha lá um vale-brinde, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se aquilo está acontecendo ali, você pode olhar que vai ter um certificado de autorização. Vai ter um número de certificado de autorização. Aquilo ali, existe toda uma legislação por trás daquilo. Vai para Brasília. O escritório cuidou de tudo. É muito sério aquilo ali. Respeita mesmo o Código de Defesa do Consumidor. Questões de apostas, para ser bem sincero, Yuri, eu não vi ainda nenhuma regulamentação. Eu já vi ensaios, bingo, essas coisas, sabe? Casas de apostas, assim. Eu já vi ensaios, projetos sobre o tema, mas eu ainda não vi uma legislação específica. O que eu posso te assegurar é que todas essas empresas, independentemente aí de apostas ou não, elas estão obrigadas a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. Então, se ela vai coletar seu dado, cartão de crédito, ela precisa garantir que você tenha aí essa proteção. E, gente, a LGPD, em seu artigo 18, ela traz os direitos do usuário, os direitos do titular do dado. Você pode, a qualquer tempo, pedir informações para essas empresas. Como que vocês utilizam meus dados? Gente, não adianta de nada a gente ter o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, a LGPD, se a gente não exercer os nossos direitos. Né? Então, perguntem, se você está em dúvida, poxa, qual que é o e-mail do DPO, qual que é o e-mail do encarregado de dados, eu quero entender como é que está isso. O cara te mandou um e-mail, salva isso, imprime, se você quiser, o e-mail dessa pessoa e forneça os seus dados. Ela disse que ela está protegida. Amanhã depois, se tiver um problema, você tem como provar que, olha, ela me disse que estava protegida. Ainda assim, ela tem que estar adequada por força de lei. Beleza. Tá bom?
A bola tá com você, Bruna. Não, acho que foi isso, bem interessante. O que mais me pegou até agora foi o do... A gente tá longe de pegar sistemas, redes próximas a nós, né? O celular reconhecer. Essa eu não fazia ideia. Também e fiquei não, até pra um mim pouquinho foi nova assustada. essa. É importante a gente desligar o Wi-Fi se não estiver usando. Sim, não tá usando, desliga. desativa o Wi-Fi e Bluetooth, né? Importante. Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, Yuri? Acho que é isso. A gente agradece a presença do Rafael, muito Sim. bom. E é legal uma coisa que você falou assim, que você quer democratizar, cara. Parabéns, você tá conseguindo, porque você fala de um jeito tão simples que a gente Obrigado. consegue entender legal. Porque às vezes, que nem você falou, às vezes você vai falar no juridiquês, numa língua mais difícil, a gente não conhece, a gente é leigo. Sim. Então você tá explicando de uma maneira super bacana, super simples, continua assim, muito bom. Obrigado. E fala de novo Obrigado. o seu horário aqui na rádio pra galera ouvir também, aqui na Vibe Mundial. Poxa, muito obrigado mesmo, fico honrado de estar aqui, eu agradeço a oportunidade, tá? E o horário do programa acontece todas as quintas-feiras, às 10h30, eu ia falar 18h30. Quem sabe já vem mais um horário. Estou aqui todas as quintas às 10h30 e no programa a gente traz diversos convidados, a gente falou também de uma coisa que é bem interessante, que vocês tomem cuidado. Foi do revenge porn, né? A pornografia de vingança. Cuidado com fotos, para quem você manda fotos íntimas. A gente falou também do sexting, o envio de imagens por celular. Tudo isso se torna no porn revenge. Então, o programa está recheado de coisas assim, nesse sentido, e tudo para conscientizar você e trazer esse cuidado. Então, todas as quintas-feiras, 10h30, não perca, estamos aqui falando desses temas aí. Bem interessante, acredito. Que maravilha. E pra galera que quer seguir a gente, Bruna? Bom, vamos lá. Tá facinho, é só seguir a gente, Vibe Mundial, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Se quiser mandar e-mail pra gente também, contato@vibemundial.com.br. Maravilha. No YouTube, Vibecast e também Cortes da Vibe. Você consegue assistir esse episódio com imagem também. Estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer. Você pode ouvir o podcast ou assistir no YouTube. E pra galera que quiser seguir também no Instagram, como é que é? Bom, pode ir lá pelo Rafael.luizcosta, Rafael com Z. Não, Rafael com Z. Luiz com Z, o Rafael com F. Ficou boa essa, ficou boa. Eu tô aqui, eu brinquei, não errei, viu, gente? Só pra ver se eles estão espertos. Tá certo, tá certo. Galera, Rafael.luizcosta. Tamo junto, obrigadão pra todo mundo, valeu pela presença. Tchau, gente, até a próxima. Grande abraço, tchau, tchau.